Fala aí galera, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal Maquete Hardcore. Hoje eu vou dar uma atenção especial aos materiais que eu mostrei no vídeo inaugural e a gente vai começar com os instrumentos de desenho. Eu tenho aqui 4 lapiseiras, 3mm, 5mm, 7mm e 9mm. Como eu falei, a gente só precisa de uma, mas eu tenho uma tara e sempre quis ter uma coleção. Quando eu vi barato, eu acabei comprando. Essas lapiseiras trabalham com minas de grafite, que apresentam vários graus de densidade e de dureza, como vocês podem ver no gráfico aqui embaixo. Quanto mais para a direita, em direção a H, ela é mais dura e clara. E quanto mais para a esquerda, em direção aos valores de B, ela é mais escura e mais macia. Se eu quero um desenho ou uma marcação mais precisa, geralmente eu uso as lapiseiras 3mm e 5mm, com os grafites HB e B. Se eu quero desenhar um croquis, fazer um desenho livre, geralmente eu uso as mais grossas, a de 7mm e a de 9mm, com os grafites tipo 2B, 4B, porque eles são mais macios e mais escuros. Esse é o par de esquadros, com eles a gente tem um ângulo de 30, 90 e 60. E nesse a gente tem um ângulo de 45, 45 e 90. Agora se liguem, a gente tem que ter o par, eles trabalham juntos. Já vi aluno comprando um só. Comprei o par de tamanho médio, com borda reta, que é mais versátil. Os esquadros com rebaixo, eles não são muito indicados para o nosso tipo de trabalho. As canetas de reto projetor, canetas permanentes, vulgo caneta de CD, escrevem sobre plástico, acrílico, metal, e a grande diferença é que ela seca e ela não sai igual as canetas hidrocor ou a caneta nanquim. Deem preferência às de escrita fina, porque para o nosso trabalho a gente precisa de precisão. Só lembrem de tirar a tinta da caneta com álcool antes de fazer qualquer tipo de acabamento, lixamento ou colagem das peças, porque senão depois a cola funde com a tinta e aí não vai sair nem pintando. As canetas hidrocor de bico fino são boas para desenhar em qualquer tipo de papel ou cartão. Às vezes a gente precisa diferenciar linhas de lápis ou de nanquim no mesmo desenho, como é o caso de passar curvas de nível ou utilizar a técnica do carimbo. Você tem o desenho de uma peça que você quer recortar. Com o lápis 6B, você risca por trás desse desenho, fixa esse desenho no material que você quer cortar e redesenha a peça. O grafite do lápis 6B que foi aplicado por trás do desenho agora fica depositado no material com os limites da peça que você quer cortar. Se o desenho tivesse sido feito só no lápis, a probabilidade de você se confundir é muito maior do que se ele tivesse sido desenhado com uma caneta hidrocor de uma cor diferente. A régua metálica ideal varia de acordo com o tamanho do material que a gente vai cortar. Por isso, a que eu acho mais versátil para os nossos trabalhos é de 40 centímetros. Ela cobre quase toda a extensão longitudinal da base de corte tamanho A3. Assim a gente não precisa ficar andando com a régua para cima e para baixo. A outra régua de 15 centímetros, que eu acho super necessária para cortes de peças pequenas. Outra coisa que eu acho muito útil com essas réguas é a medição das alturas nas maquetes. Ela tem o zero no final do seu comprimento, diferente das outras réguas e dos escalímetros, que ainda tem um pedacinho antes de chegar no zero. Tem gente que acha que a régua metálica não é precisa. Eu discordo. Eu sempre usei e nunca tive problema. Com o tempo, as bordas vão ficando bem afiadas e são ótimas para a gente raspar materiais como PSAI, PVC ou acrílico. Além disso, a ponta forma um ângulo de 90 graus com a borda lateral. Isso é muito útil na hora que você estiver fazendo maquetes rápidas de estudo e que você precisar marcar uma ortogonalidade. Uma ideia para evitar que a régua derrape na hora que você estiver cortando algum material é colocar uma cortiça fina ou uma borracha ou até uma lixa atrás da régua. No meu caso, eu usei uma lixa fina, porque assim ela já fica transformada numa ferramenta para a gente lixar determinados tipos de materiais. Esse é o escalímetro, é um instrumento usado para marcação de escalas. Para quem não sabe o que é uma escala, resumidamente, é a redução ou ampliação de um tamanho real que a gente chama de 1 para 1, ou seja, 1 dividido por 1.
No nosso caso, trabalhamos com maquete, portanto, com escalas de redução do tamanho real. Se uma escala é 1:100, ou seja, 1 dividido por 100, significa que o tamanho que a gente está trabalhando é 100 vezes menor do que o tamanho real. Já na escala de 1:50, será 50 vezes menor e assim por diante. Vale lembrar que as ampliações e reduções são sempre feitas nos dois sentidos, através da diagonal. Se eu tenho um retângulo na escala de 1:1, tamanho real, e eu quero transformar isso na escala de 1:2, eu vou diminuir na diagonal, ou seja, ele vai ser 1/4 do tamanho real, ok? Está aqui o meu retângulo na escala de 1:2. É importante que essas ferramentas e materiais estejam sempre juntos e organizados, num case, numa maletinha como essa, para a gente não ficar procurando no meio da lixarada quando a gente precisar de alguma coisa. Uma pastinha tamanho A3 para objetos planos como esquadro, base de corte, lixa, régua metálica, também é super recomendável. Porque, meus amigos, na casa do amiguinho e da amiguinha, na véspera da entrega do trabalho, a última coisa que vocês vão querer é perder alguma peça da maquete ou ferramenta importante. Vocês podem encontrar esses materiais e ferramentas em qualquer papelaria de médio ou grande porte, tipo Caçula, Calunga, Jojo, pra galera fashion. Como sempre, quaisquer dúvidas serão esclarecidas com prazer. Um abraço a todos e até o próximo vídeo em que eu vou falar sobre os instrumentos de corte. Um abraço e até lá!